Até quando o Santos joga bem, até quando o Santos faz uma boa partida, esbarra nos próprios tropeços e nas próprias falhas, acaba saindo com um resultado não tão bom. Hoje, Santos 1, Mirassol também 1, muito prazer. Eu sou o Thiago Ugolini, sou comentarista, sou jornalista esportivo e estou aqui para falar um pouco sobre esse empate de 1-1 entre Santos e Mirassol hoje lá na Vila Belmiro, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol que faz uma temporada muito boa, né? Uma temporada, assim, muito boa é muito pouco, né, para dizer o que o Mirassol faz. É uma temporada mágica, uma temporada espetacular, é uma temporada sensacional e que com esse empate chega a 60 pontos e precisa que o São Paulo não vença o Corinthians para já nessa rodada garantir a sua vaga na Libertadores. Então, resultado muito, muito bom mesmo para o Mirassol. Mas dentro de campo, o terror do interior, o Leão Caipira, não fez um grande jogo. O Santos se impôs. O Santos foi melhor ao longo da partida. E logo no primeiro ataque, no primeiro lance de perigo, na primeira oportunidade, já abriu o placar. O Santos, até em alguns momentos, chegou a pressionar o Mirassol, e destaque para esse meio campo que foi muito bem, né? Mas a gente vai destacar um pouco melhor mais pra frente. Né? Arão, Zé Rafael e João Schmidt foram muito bem hoje na partida, mas o Santos funcionava melhor quando jogava no contragolpe, quando jogava na velocidade, quando jogava buscando essas costas da defesa do Mirassol e fazendo esses zagueiros correr para trás. E aí, logo num desses primeiros contragolpes, o Santos consegue recuperar a bola. O Lautaro acha o Neymar e o Neymar foi muito esperto, porque ele vai para trás ali da linha do meio-campo, fica fora da posição de impedimento, né? Era o José Aldo quem tentava acompanhar ele ali, e aí ele já corre e ele antecipa o José Aldo depois que o passe sai. Então o Neymar ele conseguiu se colocar antes da linha de impedimento e ainda assim sair à frente do que o José Aldo, mesmo não sendo o Neymar tão rápido quanto ele já foi. Usou muito da experiência e da qualidade também para finalizar e abrir o placar. Neymar que não fazia gol desde agosto, né? Um gol muito importante para o Neymar nessa volta aí aos gramados, né? Mais uma lesão que ele sofreu. Aí dos 7 gols que o Neymar fez, 4 foram de bola parada, só 3 com a bola rolando. Esse foi um deles. Então, Neymar no geral fez uma boa partida. Sempre todos os ataques do Santos passam pelo Neymar, e várias vezes esses contra-ataques, inclusive, passaram por ele, e eram os lances de mais perigo da equipe do Santos, mas ainda assim esbarra muitas vezes. E o Neymar que tenta fazer algo a mais que o corpo dele já não obedece, até teve um lance já no meio do primeiro tempo que ele tenta um drible em cima do João Vitor, mas ele não consegue e ainda ele sente ali, coloca a mão um pouco acima da panturrilha ali, um pouco abaixo do joelho esquerdo, inclusive ele chegou a reclamar dessa dor em alguns momentos do jogo, até algo para se ter atenção, né, enfim, né, não tem nada, nenhum problema com o Neymar, ele permaneceu os 90 minutos em campo, e foi o Santos que, como eu destaquei, né, foi muito bem, especialmente nesse meio campo. Por quê? Quando o Santos pressionava o Mirassol, era sempre o William Arão, o João Schmidt e o Zé Rafael que conseguiam recuperar essa bola e manter o Santos no campo de ataque. Destacar também a boa partida hoje do Zé Ivaldo e do Adonis Frias também, sempre conseguindo recuperar a bola e manter o Santos no ataque. Recuperar, manter o Santos no ataque. É que falta qualidade mesmo, é o Neymar que falta essa sensação que você tem vendo o Neymar jogar. O Barreal, que é um jogador limitado, em que é esforçado, dá a vida, mas falta melhores decisões, melhores finalizações. Teve chances no primeiro tempo, teve pelo menos 2 grandes chances do Barreal e que ele não aproveitou. E o próprio Lautaro também é um jogador muito esforçado e tal, mas é isso, falta algo a mais nesse ataque do Santos. Teve também o Igor Vinícius e o Souza muitas vezes aparecendo lá na frente. O Souza é muito bom jogador, mas também não fez um grande jogo. Hoje o Igor Vinícius também errou bastante. Mas esse meio-campo do Santos e os zagueiros especialmente, sempre muito importantes. E aí, quando o Santos defendia num bloco mais baixo, era um Santos que conseguia se proteger muito bem. Porque o que o Mirassol faz? O Mirassol
joga pelos lados para aí sim cortar para dentro. Ou muitas vezes abre com o Reinaldo vai dar o passe ali pro Negueba, ali pro Alisson, que são jogadores que estão por dentro. Então o Mirassol ataca pelas pontas para aí sim fechar e tentar algum lance. Muitas vezes o Mirassol, inclusive, ocupa aquele cantinho da área, porque é justamente essa dinâmica que o Mirassol faz. Só que o time não conseguia fazer isso porque o Santos sempre tinha uma cobertura muito bem estabelecida. E aí, de novo, né, destacar a partida dos volantes e dos zagueiros, que eles conseguiam fechar esse setor. Então, era um Mirassol que tinha realmente muitos problemas para criar. E não teve nenhuma grande chance ao longo do jogo. Então, até teve uma no finalzinho, mas daqui a pouco a gente chega lá. Agora, o jogo vai pro segundo tempo, né? Com o Santos em vantagem, dava para ter aberto um 2-0, mas como eu disse, faltou qualidade do campo de ataque. E aí, aos 15 minutos, né? Um pouco antes, né, aos 10, 12, o Reinaldo, num bate-rebate na área, né? Numa das tentativas da equipe do Mirassol, sofre o pênalti do Neymar. E aí é aquilo, né? O Neymar ele se destaca, o Neymar ele brilha, mas também dá algumas atrapalhadas. Pênalti, pra mim foi claro, o Canossa ainda demorou pra apitar e tal, mas pra mim foi bem claro. Ele dá o rapa no pé de apoio do Reinaldo dentro da área, falta, e dentro da área é pênalti, né? Então o Reinaldo vai lá e bate bem, mas o Brasil ainda quase pegou. É que o Reinaldo bateu forte, inclusive talvez se o Brasil tivesse ido com o braço um pouco mais firme, talvez dava até para ter pego, mas o Mirassol empatou o placar, e aí o Santos mexeu, ele tira, né, o Vojvoda tira o João Schmidt, coloca o Roleiser, ele tira o Lautaro e Barreal, coloca o Robinho Júnior e Guilherme, e isso fez o Santos melhorar, até tirou também o Zé Rafael, também já na reta final colocou o Bom Tempo. Teve até um lance que eu achei bem legal, que foi uma das chances de mais perigo do Santos na reta final, que foi o Souza, o Robinho abriu no Souza, que tocou pro Bom Tempo. É, então, os três jogadores da base, né? O Souza com 19, o Robinho com 17 e o Bom Tempo com 20 anos. São meninos que dão esperança nesse time do Santos, que tem sim suas limitações. E aí foi o Santos que tentou pressionar, tentou apertar, inclusive chegou a ter chances. O Robinho teve oportunidades. O Robinho sempre entra bem, ele que já é visto, inclusive, por outras equipes aí de fora do país, né? Internacional, Galatasaray, enfim. O Robinho Júnior que segue se destacando. Eu entendo por que ele não entrar de titular, muito porque ele não traz a intensidade. Eu vejo que até ele não ia conseguir trazer a mesma intensidade que o Barreal traz ali, por exemplo, para se defender, até para fechar muitas vezes esses ataques pelas laterais, né, como eu destaquei do Mirassol. O Robinho não faria tanto essa função, né, para recuar e recuperar bolas também, mas sempre quando entra, ele entra dando ritmo, dando velocidade, mas sempre quando ele entra, o Neymar já não tá no mesmo ritmo. Então falta, enfim, talvez seja uma possibilidade, né, começar com o Robinho e aí você tenta reforçar também a linha de defesa, enfim, acho que são possibilidades, mas eu entendo também a posição do Vojvoda em colocar ele no segundo tempo. O Santos pressionou, até apertou. O Mirassol, inclusive, teve uma chance. Como eu destaquei, né? Falei que o Mirassol não tinha tido nenhuma chance, mas teve já na reta final. Um contra-ataque, né? Porque era isso que o Mirassol tinha. Era o contragolpe. O Carlos Eduardo teve uma bola cara a cara com o Brasil, mas bateu fraco. Além disso, muito pouco do Mirassol. Não conseguiu ser um time propositivo, que muitas vezes não se defendeu tão bem. Acho que foi muito mais nos erros do Santos, muito mais nas falhas ali, que o time não conseguiu aproveitar as chances, do que em uma defesa muito bem montada do Mirassol. É claro, né? Tem muitos méritos do Mirassol também, mas eu vejo também muitas falhas do Santos. Muitos méritos do Mirassol é muito, tá? Tem mérito. O jogo acontece com 11 contra 11, mas foi muito mais erros do Santos. E é isso, assim, fica um amargo, né? O Santos que depois do empate do Vitória tinha chance de subir na tabela, até ultrapassar o Internacional, pelo menos por enquanto. Não é o que acontece. A próxima rodada é contra o Inter, justamente, lá no Beira-Rio, jogo da vida. Todo jogo do Santos agora é jogo da vida, né? O Santos que só venceu os clássicos com o Vojvoda,
não conseguiu vencer nenhuma sequência de 2 partidas consecutivas no Campeonato Brasileiro, então mais uma vez é o que acontece hoje. Então faltou algo a mais, né? Faltou um tempero. Pro Mirassol não é tão ruim assim, mas o time não performou bem. Mas ainda assim o empate praticamente garante o Mirassol na próxima Libertadores, muito encaminhado não só para a Copa Libertadores da América, mas para a fase de grupos diretamente sem precisar passar pela pré. Apagou aqui, mas voltou. É isso. Resultado pior pro Santos do que pro Mirassol. Aí fica esse amargo pro Santos que ainda tem uma reta final aí para penar e tentar se manter na Série A. Um abraço quem nos acompanha aqui, valeu, tamo junto. Você que gostou desse pós-jogo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike também. Deixa aí seu comentário o que você achou desse Santos, o que dá para melhorar. Ô, gente, por favor, acende essa luz aqui. Mas é isso. Obrigado, tamo junto. Se inscreva aí no canal. De luz apagada mesmo. Tamo junto.